Pronto! Gente, seguinte, o dinheiro começou a entrar na conta e eu comecei a ficar desesperada. E aí eu comecei a ir atrás de alguém que pudesse me ajudar. E eu falei, gente, eu preciso ter alguém aqui que vai controlar, que vai me ajudar a entender as porcentagens, a entender colocar em planilha, a entender onde que eu coloco meu dinheiro. A gente já tem a empresa, né? A gente faz seguro de vida e plano de aposentadoria, mas além disso, eu sabia que eu poderia estar fazendo muitas outras coisas, estar aprendendo ainda mais, entendendo como funciona, algumas coisas emocionais para trabalhar também. E aí eu conheci a Patrícia. Todas as pessoas que eu trago para vocês como mentoras convidadas ou profissionais convidadas, todas eu paguei pelo trabalho delas e eu fui cliente antes de eu trazer para vocês. E o fato de eu me apaixonar e de eu falar, uau, isso é importante, eu trago ela para vocês. Mas antes disso, eu fui cliente, eu passei pelo trabalho e tudo mais, tá? Então, a Patrícia vai trazer hoje para vocês alguns pontos em relação a dinheiro. Quem gosta? Amém, Senhor. Gostamos e não há pouco. Então, a Patrícia vai trazer hoje pra gente. Patrícia, sinta-se em casa. Gente, eu só fiz a abertura mesmo, ela vai comandar daqui em diante. Sinta-se em casa, vambora. As meninas são maravilhosas. Meninas, vocês, ó, faz jus o que eu tô falando, hein? Vocês agitam esse chat aí, vocês interagem com ela. Vambora. Obrigada por estar aqui com a gente, Patrícia. Você é maravilhosa. Temos muito pra aprender com você. Obrigada. Vambora. Boa. Obrigada, Bárbara. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Era para ter saído já esse encontro, deu uma enrolada, mas enfim, no momento certo, as coisas acontecem, né? Prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto tão gostoso, né, gente? Dinheiro é prosperidade, dinheiro é liberdade, dinheiro é proporcionar coisas boas na nossa vida, né? E aí eu quero perguntar para vocês aqui no chat, como que tá a relação de vocês com o dinheiro? Vamos lá. Tá mais ou menos, estamos em guerra ou estamos em love? E aí me contem como que tá a relação de vocês com o dinheiro. Boa, Raíssa tá aprendendo. Quem mais? Fernando falou que tá em love. De transformação de mentalidade, estou ajustando. Muito bem, meninas. O que que é importante a gente saber, tá? Aqui, ó, o Fernando disse que tá em guerra, mas calma, Fernando, é por tempo limitado. Mas o que que é importante a gente saber, gente? A gente vem de uma cultura que falar de dinheiro ainda é um grande tabu aqui no Brasil, né? Acredito que todos vocês tiveram as suas origens aqui, embora estejam morando fora. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma grande dificuldade ainda de falar de dinheiro. Eu falo que a gente evoluiu em vários temas, mas o tema dinheiro ainda é aquele tabuzinho que as pessoas não sabem. E a gente não tem educação financeira nas escolas, enfim. Então, nós temos meio de aprender. E aqui eu quero deixar muito claro para vocês que o que vocês sabem de dinheiro, muitas vezes a gente aprendeu no amor, na dor, no sofrimento, ou ouvindo outras pessoas falar, mas sempre tem um momento da gente reaprender. E aqui o meu objetivo com vocês é fazer vocês refletirem e entenderem também de uma outra maneira sobre o dinheiro. Ô, Bárbara, deixa eu compartilhar aí, vai ter que liberar aqui para mim. E o que, que é importante vocês entenderem, gente? Dinheiro representa tranquilidade na nossa vida. Se dinheiro ainda não representar tranquilidade na vida de vocês, alguma coisa tem de errado, tá? Por quê? O dinheiro, ele permeia por todas as áreas da nossa vida. E se a gente negligenciar ele, o que, que acontece com as outras áreas da nossa vida? Dificilmente a gente vai ter, ou provavelmente a gente vai ter problema também. Então, o dinheiro, hoje nós estamos num mundo capitalista, dinheiro faz parte da nossa rotina. Por isso que a gente precisa é, estar em harmonia com ele para que a gente consiga aí ter as coisas que a gente deseja, tá? Ô Bárbara, não liberou aqui não. Sorry, ó, duas opções. Ou você tenta solicitar, vê se você consegue solicitar e eu te aprovo, ou eu vou ter que te colocar host. Só que daí você vai ter que ficar aceitando as meninas o tempo inteiro. Mas não dá para mim te liberar. Então pode colocar como host. Não tem problema, não. Eu aceito aqui. Acho que tem como colocar co-host. Não tem? O meu não tá configurado pra co-host. Aí, Não, relaxa. te joguei aí, agora foi. Uhum. Show.
Então, meninas, inclusive até o tema da palestra que eu coloquei aqui para vocês é exatamente esse, né? O caminho para uma vida financeiramente leve e segura, tá? Porque a gente precisa ter uma vida leve, a gente precisa ter uma vida segura para que a gente consiga, de fato, alcançar as coisas que a gente tem. E se a gente não chegou ainda, bem-vindas, por isso que vocês estão aqui para a gente construir esse caminho junto, tá? Quem sou eu, né? Pessoal, eu sou formada em ciências contábeis, nunca atuei na área contábil propriamente dito, mas eu venho de 20 anos de mercado financeiro. Então, comecei lá com meus 16 anos no mercado financeiro e estou até hoje no mercado financeiro e quero trazer toda essa vivência. E quando você trabalha dentro de uma instituição financeira, você vê as pessoas de tudo quanto é jeito, né? Você vê as pessoas ricas, vê as pessoas pobres, vê as pessoas de tudo quanto é jeito. E foi lá que me acendeu um alerta para mim trabalhar com consultoria financeira. Eu falei, eu preciso ajudar as pessoas, isso é uma missão de vida. E hoje, né? Então, sou palestrante, trabalho com consultoria financeira e ajudo de fato as pessoas a terem uma melhor relação com o dinheiro. E a gente entende que dinheiro, por mais que é algo coletivo, mas ele tem uma particularidade muito única. Para cada uma de vocês, dinheiro significa uma coisa. Para cada uma de vocês, o dinheiro vai potencializar vocês. E a gente precisa sair de um mundo de comparação. Porque às vezes a gente acha que porque fulano fez uma coisa, ciclano também tem que fazer. E não é. Dinheiro representa na vida de cada um de vocês uma coisa diferente. E a gente precisa ajustar isso. E aí eu quero perguntar para vocês: vocês já sentiram frio na barriga ao olhar o saldo da conta ou a fatura do cartão de crédito? Já bateu essa depressinha? Ou você abre assim a fatura do cartão, sabe quando você quer olhar assim, mas você não quer olhar, sabe? Já? Boa. Então, meninas, o porquê que acontece isso? Porque na nossa mente é inevitável a gente querer fugir. Então, o fato da gente olhar é a gente ter que viver com a realidade. E às vezes a realidade ela é um pouquinho distorcida do fato. Mas o que, que eu quero trazer para vocês? Que esse frio na barriga que a gente tem, ele é um problema cultural. E até trouxe alguns números aqui para vocês entenderem que eu trouxe a realidade do Brasil, porque hoje o Brasil ainda ele tem uma séria dificuldade, né? E provavelmente vocês têm famílias que moram aqui, né? A gente bateu até agora, ontem saiu o resultado, mais de 80% da população, esse número aqui, 79,5%, atualizou, passou de 80% da população inadimplente. A gente tem aí as dívidas como o principal motivo dos estresses das pessoas, separações, depressão, suicídio, tudo voltado ao dinheiro. Só que para tudo nessa vida existe uma explicação. E eu quero justamente falar o que, que a falta de dinheiro ou o dinheiro não ajustado na nossa vida pode causar no nosso dia a dia. Então, hoje ele é motivo de depressão, de suicídio, de divórcio, ansiedade, irritação, insônia, sensação de sobrecarga e distanciamento. Quantos de vocês já tiveram algum impacto pela falta de dinheiro na vida de vocês? Quem fica aqui sem dormir? Tem gente que fica sem dormir. Alguém fica sem dormir aí, gente? Pode falar, gente, eu não tô vendo o chat de vocês. Então, se vocês escreverem no chat, eu não tô vendo. Mas se vocês quiserem falar aqui, gente, é um bate-papo. Então, fique à vontade. E o que que acontece? A gente precisa entender a causa. E é por isso que eu quero trazer aqui um pouquinho da parte comportamental. Por quê? Tudo na nossa vida, ela tem uma origem. E quando a gente olha para o dinheiro, ela é muito forte. Então, pensam comigo. Quem aqui compra muito uma determinada coisa? Vou até parar de compartilhar aqui para ver vocês. Alguém tem algum viciozinho? Eu, Com... comida. A Bárbara comida. Quem Comida e mais? mentoria. Meu Deus do céu, comida e mentoria. Tem que dar uma segurada nesse negócio. Boa. Alguém mais tem algum tipozinho de vício? Café. Boa. Vou usar a Bárbara como gatilho aqui, como para vocês verem. O que que acontece? Tudo que a gente faz financeiramente na vida adulta, ela tem uma origem da nossa infância.
E principalmente quando a gente gasta com muita coisa específica, a gente tem um reflexo de uma infância, tá? Então, eu não conheço tão a fundo a história da Bárbara, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui. Mas provavelmente você passou algum tipo de necessidade na sua infância, não passou, Bárbara? Uhum. E aí, gente, olha o que acontece na nossa mente. A Bárbara, tão menininha, estava lá, às vezes ia no supermercado, ficava com vontade de comprar um monte de coisa de comida. Provavelmente, o que a mãe fala? Ah, minha filha, a gente não tem dinheiro. Ou depois a gente volta aqui no supermercado e compra. Enfim. E muitas vezes não é um processo de negação muito grande. Mas quando a gente está na nossa formação financeira, que é ali dos 7 anos aos 12 anos, qualquer coisa mal elaborada na nossa cabeça traz essa fragilidade. Então, o que ficou no subconsciente da Bárbara? Quando eu tiver o meu dinheiro, quando eu puder, eu vou comer tudo que eu quero. E aí, o que é o mais doido dessa parada toda? Que a Bárbara ela pode comprar um supermercado, que essa vontade de comprar comida ela não vai passar. Por quê? Porque é uma feridinha que ficou dentro dela da época da infância. E por que é importante falar isso para vocês? Porque cada uma de vocês provavelmente tenha uma fragilidade em alguma coisa. Tem gente que tem comida, que é o principal, tá? Hoje o que mais a gente encontra é comida. Mas tem outras pessoas, principalmente nós mulheres, a gente vai na farmácia e faz da farmácia ali o shopping center, né, de produtos de beleza, maquiagens, cremes e tudo mais. Ou algumas pessoas têm relação à roupa, sapato. Então, o que eu preciso que vocês façam como reflexão, tá? Olhem o que vocês compram fora do normal. E aí, tentam remeter isso lá na infância de vocês. Porque a gente precisa achar a origem desses fatos. Porque a gente precisa ressignificar. E aí é um processo, gente, de não é terapêutico, longe de mim ser terapêutica aqui para vocês. Mas só para vocês entenderem. Quando eu tinha 9 anos, eu sofri um acidente automobilístico. E eu tinha ganhado da minha mãe um óculos, sabe aqueles óculos de criança, de plásticozinho e tal? E no dia que eu ganhei esse óculos, foi o dia que eu sofri o acidente. E aí, o que aconteceu? Eu, na vida adulta, Patrícia tem um desejo absurdo de comprar óculos. Só que eu só fui descobrir isso num processo de terapia. E aí, quando virou essa chave na minha cabeça, eu falo, cara, eu compro óculos e eu nem uso, tá, gente? O prazer está em comprar e colocar ele uma vez. Depois que eu coloquei ele uma vez, eu nem uso. Tem óculos lá que eu acho que eu só usei 2, 3 vezes na minha vida, é muito. Só que o que aconteceu? Depois que a ficha caiu, eu sinto a vontade de comprar óculos ainda, só que eu sei que aquele óculos que eu tô comprando não é para mim. Aquele óculos eu tô comprando para Patrícia pequenininha lá. Então eu posso pegar uma Chili Beans, eu posso pegar uma Ray-Ban, uma empresa que não vai satisfazer minha vontade, porque aquela ferida eu não consigo curar ela na vida adulta, tá? Eu vi que várias coisas aqui rolou aqui no chat, deixa eu só entender o que está acontecendo aqui, ó. Eu não gasto porque tenho medo de faltar, porque meu pai sempre dizia não gastar porque acaba. E só ia, olhava e voltava com vontade. E até hoje luto com isso. Exatamente. O que a gente tem aqui, Dimara? O reflexo da sua criação. Então, o seu pai vivia num mundo de escassez que nunca tinha dinheiro. Teoricamente, ele falava que vocês não poderiam gastar pelo medo da falta, que também é um tipo de escassez. E isso remete hoje na sua vida adulta. E aí, o que você se sente muitas vezes nem merecedora de conquistar. E isso, gente, é um processo também muito difícil. Mão aberta é um problema, gastar muito é um problema. E eu brigo bastante com a Bárbara nesse sentido, porque a Bárbara é bem mão fechada. E eu falo assim, cara, você também tem que viver, a gente tem que achar um equilíbrio, né? Porque também não gastar, gente, a gente vive num inconsciente de escassez. E aí a gente muitas vezes não é nem merecedora daquele dinheiro, porque a gente acha que a gente tem aquele sentimento de falta que quando entra, você acha que aquilo não é suficiente. Ou seja, nunca é suficiente para acalmar aquele seu medo. Então a gente precisa achar uma válvula de equilíbrio.
E aonde que a gente entra nesse equilíbrio? Nada mais, nada menos que no controle financeiro. Porque no controle financeiro eu me permito. Pode falar, Bárbara. Acho que você quer falar alguma coisa? Eu ia falar, eu luto com isso, gente, ainda hoje eu luto com isso. É que aqui, né, eu tô no papel de mentor, então eu trago pra vocês as coisas que eu superei, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu faço, as coisas do meu processo e etc. Isso é uma coisa que eu não trago tanto porque a gente ainda tá trabalhando. Literalmente hoje, gente, eu fui no Bank of America. Eu saco tudo de uma vez, meu dinheiro, né? Então ele cai na conta todo de uma vez. Para vocês terem noção, a Patrícia já me deu a liberdade. Você pode torrar, você pode rasgar, você pode jogar ele pro alto, você pode dar esse dinheiro para todo mundo. Não precisa ter peso na consciência de guardar, de gastar e tudo mais. Você pode, não precisa guardar. O meu salário caiu na conta. O que que eu fiz? Metade foi para eu peguei para pagar as minhas contas, as outra metade eu sumo com dinheiro para poder guardar. Coloquei já, guardei tudo. Ou seja, era uma parte da meta. Só pra vocês entenderem, né? Falar meio que em porcentagem. 50% as minhas contas hoje, tá? Não que essa é a regra, eu não sei se a Patrícia vai trazer isso hoje ou não, mas as Vou. minhas contas são assim: 50% é pra contas, dos outros 25% eu faço o que eu quiser, eu torro, faço o que eu quiser. E outros 25 é pra eu comprar, tipo, comprar um carro, fazer uma viagem, comprar uma bolsa, fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Esse dinheiro que é pra eu fazer o que eu quiser, o que que eu fiz? Peguei ele todo e guardei ele todo. Aí ela volta comigo, Bárbara, pra você torrar, nananana. E de fato, por quê? Porque eu vejo o prazer. E eu já falei isso pra Patrícia. Qual que é o meu prazer em eu comprar uma bolsa? Não, eu ver o dinheiro crescendo dentro da minha conta. Esse é o meu prazer, só que eu tenho que aprender, usufruir, gastar, comprar coisa boa, nanana. Então, às vezes, né? E é mais raro esse estilo de perfil. Normalmente as pessoas gastam muito e gastam adoidado. Então, eu tô trazendo pra vocês saberem que existe o outro lado também, de ter que abrir mão. Porque o lado bonito é você conseguir guardar. Mas o lado que as pessoas não veem é relutar pra comprar uma coisa que você quer comprar. E às vezes ali algo de qualidade, você relutar com aquilo, nananã. Enfim, estamos no processo, né, Patrícia? Estamos aprendendo, amém? Amém? É isso mesmo, gente. É um equilíbrio, tá? Porque se a gente viver também essa sensação que eu só tenho que guardar, a gente não aproveita a vida. E aí penso assim, a gente tem que pensar para o futuro, mas tudo é um planejamento. Tudo é uma lógica a ser feita. Então, quando eu sacrifico também o meu prazer momentâneo, ele vai pesar lá na frente. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Então, por isso que vocês entenderem qual é a relação de vocês com o dinheiro e tentar buscar lá na infância de vocês o que mais machucou vocês ou o que vocês escutavam, vai fazer parte desse processo de mudança. Até para vocês se corrigirem no dia a dia. E aí eu vou explicar para vocês qual que é o ideal ali dentro de um planejamento financeiro. Mas vocês, primeiro, mapeiam, façam esse diagnóstico, como que eu estou, como que é a minha relação, aonde que eu gasto, aonde que eu não gasto, para que a gente vai construindo isso, tá? O outro problema que a gente tem é a falta de conhecimento. Então, muitas vezes, a gente adia de fazer as coisas por falta de conhecimento. Então, vou dar um exemplo, tá? Ah, eu não guardo dinheiro porque eu não sei aonde que tem que colocar o dinheiro. Então, a gente vai adiando decisões que a gente precisa fazer por falta de conhecimento. Só que a gente precisa colocar nas nossas prioridades. Se esse é um gargalo, eu preciso colocar como prioridade. Ou eu pago alguém para me ensinar, ou eu vou buscar esse conhecimento. E a gente precisa evoluir, porque senão a gente vai ficando para trás. E a gente vai gastando nosso dinheiro com outras prioridades e a gente não foca naquilo que precisa, tá? Outro fator também importante é a influência, gente. A gente está num mundo de rede social, a gente está num mundo de comparação. Provavelmente vocês trabalham, então o tempo todo ali vocês têm pessoas comparando com vocês, ou vocês se comparando com outras pessoas, e comparação também é uma forma de a gente gastar dinheiro sem a gente perceber. Um outro fator que leva as pessoas também para o endividamento é a questão dos problemas emocionais. E aí nós, mulheres, nós temos um problema gravíssimo, a baixa autoestima. Devido ao nosso fator baixa autoestima, a gente gasta muito para a gente tentar se aprovar. Só que essa aprovação ela não vai vir com fatores externos. Por exemplo, quando eu vou lá e compro um creme que vai tirar as minhas rugas, né?
Gente, vamos lá, convenhamos. O creme ele vai tirar, às vezes vai ajudar no processo de envelhecimento, mas é um processo a longo prazo. Não é aquilo que vai viver do dia para a noite ali para a gente salvar a nossa vida. Só que, como nós não se aceitamos, quantas vezes a gente compra uma roupa esperando a gente emagrecer para a gente ir lá e usar aquela roupa, né? Então, são pequenas coisas, mas o problema não está na compra. O problema está na nossa aceitação. E aí a gente espera um shampoo fazer milagre, a gente espera um creme fazer milagre, a gente vai e compra, por exemplo, muita gente gasta com muita maquiagem. O que que é reflexo isso? Não é a compra, o problema não está na maquiagem, o problema está no porquê que eu estou comprando. E aí, tudo que é em excesso, gente, eu tenho uma frase que eu uso muito, 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 que é: todo excesso esconde uma falta. Então, se você guarda muito, alguma falta lá atrás você teve. Se você gasta muito, alguma falta significa. E em todos os sentidos da nossa vida, tudo que você faz em excesso, lá atrás tem uma falta de alguma coisa e a gente precisa ajustar para que isso seja saudável, porque senão essa falta sempre vai sangrar a nossa vida, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês, meninas? Vocês estão tudo quietinha. Boa, a gente vai falar bastante dessa de viver só uma vez, enfim, eu vou até trazer aqui para vocês. Deixa eu só voltar minha apresentação aqui. Então, o que que a gente precisa entender? De fato, fazer esse raio-x da nossa vida e entender. E aí, provavelmente, quem aqui é casada? A maioria de vocês é casadas, né? Boa. O que que a gente precisa entender? Que a nossa criação, ela é uma criação diferente do nosso esposo. E muitas vezes a gente quer fazer que os nossos hábitos sejam igual dos outros, ou o outro quer fazer com que o hábito dele seja igual ao nosso. Gente, aí começa o grande problema de dinheiro com o casal. A gente precisa entender que cada um teve uma criação diferente, cada um tem objetivos de vida diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes, para mim, tá? Eu, Patrícia, uma casa com churrasqueiro não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas para o meu esposo, uma casa com churrasqueira vai fazer toda a diferença. Então, quando eu entendo que ele tem um objetivo financeiro e um objetivo de vida, e eu tenho outro objetivo de vida, a gente precisa entrar numa harmonia para chegar. Então, vai ter momentos que vai priorizar os meus objetivos, outro momento vai priorizar os outros. Qual que é o grande erro das, né, um erro assim, não vou falar, né, mas o grande problema dos casais é um se apoiar no objetivo do outro e não ter um objetivo próprio. Então, vamos supor, o meu esposo, que é um objetivo, é uma casa com churrasqueira, eu abro mão de todos os meus objetivos para pegar a casa com churrasqueira dele. Não, gente. A gente precisa fazer esse equilíbrio, porque eu tenho coisas que é minha, gente. É objetivos que eu tinha lá quando eu era criança, de às vezes conquistar coisas na minha vida pessoal. E o meu esposo também tem. Então a gente não pode abrir mão, gente. A mulher, infelizmente, ela tem essa particularidade de que, por ser nós somos mãezonas, a gente fica colocando os objetivos de vida dos outros na nossa frente. Tá errado. Os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida têm que andar em paralelo com o nosso esposo. Aí sim a gente vai ter uma realização pessoal nossa e uma realização pessoal deles. Porque senão a gente sempre vai ter aquela frustração, mas poxa, eu tô fazendo pelo outro e não tô fazendo por mim. E, gente, isso é muito forte. Quantas mulheres muitas vezes não têm uma habilitação porque nunca deu para mim fazer habilitação, porque meu esposo sempre levava e buscava, não era prioridade para mim. Não, gente. Se isso é importante para você, vai e faça. Coloca isso nos seus objetivos financeiros e vai buscar. Nós se escondemos muito, gente. Então, nós colocamos os sonhos dos nossos filhos, a gente coloca os sonhos do nosso esposo na nossa frente. A gente precisa equalizar para que seja saudável também para nós, tá?
A Bruna, eu acredito que você perguntou aquela parte emocional, né? Com terapia ou outro profissional, terapia, tá? No meu processo não foi nem terapia, eu fiz aqueles cursos de coach da vida lá, eu consegui pegar do óculos lá, tá? Mas às vezes, como que eu posso falar? Se a sua ferida é um pouquinho maior, eu recomendo a terapia, tá? Porque realmente a gente vira a chave e você precisa entender o porquê. O porquê que você faz determinada coisa. Quando você entende o porquê, a sua mente vira. É uma chave que vira. Então, é melhor você agora investir em terapia, descobrir a chavinha que precisa ajustar, do que você ficar levando e às vezes ficar, né, tendo uma vida às vezes desajustada. Aqui, Edmara, pelos outros eu faço tudo até o que eu não posso. Boa. Edmara, cadê você aqui na câmera? Aí, vou te ver. O que que acontece, Edmara? Quando a gente é criança, o que que a nossa mãe, as nossas mães falavam para nós? Que nós precisávamos ser uma pessoa boa, certo? A sua mãe falava isso? Que você precisava ser uma menina boa? Que você precisava respeitar as pessoas? Que você não podia ser educada? Você tinha que ser boazinha? Você não podia confrontar as pessoas? E aí, o que que essa palavra boazinha leva na nossa vida, tá? A palavra boazinha é que na vida adulta a gente tem medo de confrontar as pessoas. Então a gente acaba fazendo tudo pelos outros e não por nós. Primeiro, porque na nossa cabeça a gente tem que ser boazinha. Segundo, porque os outros precisam ser prioridade na nossa vida. Exatamente. E aí, Edmara, qual é o problema? Que fazer pelos outros custa muito dinheiro. Fazer pelos outros custa os nossos sonhos. Porque quando você decide fazer isso, você está dizendo não para você e você está dizendo sim para os outros. Mas quem é a pessoa mais importante nessa relação? É você. Então, primeiro você, depois os outros. Então, a gente precisa reprogramar essa palavra boazinha, tá, Edmara? Ser boazinha não quer dizer que você precisa fazer as outras pelos outros, as coisas pelos outros. Ser uma pessoa boa é ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. Isso que é ser uma pessoa boa. Não abrir mão dos seus objetivos, dos seus sonhos para ajudar as outras pessoas. Quantas pessoas ficam dando presente? Por quê? Às vezes a gente tem medo da rejeição, então a gente quer meio que comprar as pessoas, ou a gente dá o presente em troca de amor, de compreensão, de respeito. E a gente usa o dinheiro como um mercantil ali, né? Uma moeda de troca nesse processo, tá? Que top, Heloísa. Parabéns, viu? E assim, gente, é algo tão enraizado em nós. E eu vou contar uma situação para vocês, bem realidade, para vocês entenderem em mim a importância disso. Eu e meu esposo, a gente tem perfis totalmente diferentes, tá? Ele é aquela pessoa que gosta de festa, que se deixar ele sair de domingo a domingo, que gosta de estar no meio das pessoas, que gosta de socializar, sabe aquela pessoa que totalmente extrovertido? Meu esposo. E eu sou totalmente o inverso. Então, eu quero ficar em casa final de semana. Eu nem ligo televisão porque eu gosto de silêncio, de calma, de paz. É, eu. Então, nós somos dois opostos. E por muito tempo na minha vida, eu acompanhava ele, porque não, eu preciso ser uma esposa presente, eu tenho que acompanhar ele. E aí, o que que acontecia? Eu abri mão do que era importante para mim, que era o meu momento, a minha paz, a forma de eu recarregar minha energia para acompanhar ele. Então, hoje, nós temos um combinado lá em casa. Cara, quando ele quer sair e eu não quero sair, ele vai e eu não vou. Aí as pessoas vão julgar.
Mas, Patrícia, você deixa seu esposo sair, gente. Para ele é importante isso. Tá bom, para mim é importante ficar em casa. Então a gente vai chegar no consenso. Então, o que eu quero trazer aqui de reflexão para vocês? Que a gente precisa fazer o que é importante para nós, para depois a gente fazer o que é importante para os outros. Porque segunda opção, quem gosta de ser a segunda opção na vida? Ninguém gosta de ser a segunda opção, mas nós estamos sendo segunda opção na nossa vida. E aí isso tem um efeito muito grande, tá? Então, olhem para a questão do presente, né? A Edmara colocou, tá sempre dando presente. Aí, Edmara, que você vai ter que fazer uma reflexão. Por que que você dá presente? Responde para mim, por que que você dá presente? Vamos fazer terapia aqui ao vivo, hein? Por que que você gosta de dar presente? E assim, a gente está num ambiente seguro aqui, tá, meninas? Então, fiquem à vontade. Ela só tá fazendo, obrigando vocês a falarem no assunto mais delicado que tem. Mas assim, dá tudo certo. A gente vai destravando junto. Vou Ó, responder por mim. a Edmara já colocou ali, ó, porque eu quero que eles me enxergam. E aí, No. Edmara, o que que quer Palmas, dizer isso? braba. Bri- Obrigada por você reconhecer. Isso tem a ver com aceitação. Você está procurando nos outros uma aceitação que você precisa achar dentro de você. E isso é muito profundo, e eu agradeço de verdade a sua abertura de expor aqui, e o quanto isso é importante você reconhecer. Então, sempre que você for dar um presente, pergunta por quê. Por que que eu estou dando sempre um presente? Uma coisa a gente dá numa data de aniversário, que de fato ali tem uma representatividade ou datas comemorativas. Uma coisa é a gente ficar o tempo todo. E olha para vocês, por que que os avós, os nossos pais com os netos vivem dando presente? Porque chega um momento da vida deles que eles se tornam invisível para a sociedade. Então, eles querem comprar o afeto e o amor das crianças através do presente. E isso, gente, é algo muito inconsciente que acontece na nossa vida que a gente não percebe. Só que o que que eu quero chegar nisso tudo e o porquê que tem a ver com o financeiro? Porque a gente está gastando dinheiro sem necessidade. A gente está desperdiçando um dinheiro que poderia ser para nossa aposentadoria, para nossa liberdade, para o nosso futuro, para os nossos filhos. E aí sim a gente gastar com aquilo que é importante, tá? Acredito que os pais fazem muito. Exatamente, também, Bruna, tá? A culpa também. Só que eu acho que, analisando pelo menos os clientes assim que eu tenho, não é nem a culpa ainda é em segundo, tá? Mas a primeira coisa é se sentir amado, se sentir aceito, porque chega um momento da vida que de fato ali eles não se veem mais, né? Como pessoa, eles vão perdendo uma identidade. E aí eles dão o tempo inteiro presente, porque quando eles dão presente, o netinho fica ali grudado com eles, fica dando atenção, fica nananana, então eles fazem isso, tá? Boa, meninas. Gostei da interação de vocês, tá? Então, a carência, boa, boa, boa. Para finalizar esse assunto, eu vou falar a última coisa sobre carência, gente. Ai, meu Deus do céu, a carência também faz a gente gastar dinheiro, gente. E comecem a observar se involuntariamente vocês, em momentos que vocês estão ali carentes, principalmente vocês que estão morando fora do Brasil, tá? Às vezes vocês estão longe da família de vocês e às vezes bate aquela carência, né? Bate aquela solidão. E aí, cuidam se vocês não estão canalizando essa solidão, essa carência, em compras ou em pequenos vícios. Quer
um exemplo bem claro para vocês? Pegue a fatura do cartão de crédito de vocês e olhe o que vocês compram com frequência. Porque às vezes a mente de vocês não vai acusar, mas o extrato da conta de vocês e do cartão vai acusar. Então, tenta olhar. Por exemplo, teve um dia que eu lembro que eu falei para a Bárbara, eu falei, Bárbara, você vai no mercado praticamente todos os dias. Olha aqui no seu extrato, ó. Todos os dias tem compra. E na cabeça dela, às vezes, eu acho que ela nem via que ela comprava todos os dias, mas todos os dias tinha compra em supermercado. E então, é coisinhas que a gente está tão acostumado com aquela vida que a gente não percebe ali que aquilo ali já se tornou um vício, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Gente, olha isso Uhum. aqui, que loucura. Eu hoje vendo no aplicativo o histórico das minhas compras. Aí, olha só, não sei se dá pra vocês verem aqui. Uhum. Uhum. Walmart, Walmart, Walmart. Tipo, e não é comprinha pequena, gente. Eu morando sozinha. 200, 120, 140. Onde que eu tô enfiando esse tanto de comida, pelo amor de Deus? Enfim, estamos E tratando. aí, e aí eu falo, sabe o que que é comida mais louca? Gente, mas hoje o principal gasto das pessoas é comida, tá? Desenfreadamente é o gasto mais das pessoas. É o mais. E aí, sabe o que que eu falo, gente? Que vira tudo em fossa, né? Porque assim, a gente vai, come, aí depois paga personal, aí compra produtos, suplementação, isso e aquilo para corrigir um erro que está na nossa comida, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso, tá? Boa, daqui a pouquinho eu já olho o chat aí, meninas. A gente tem 1 hora e pouquinho, né? É o meu tempo que eu tenho, né, Bárbara? Mas se precisar Vamos lá. passar, você passa aí, não tem problema não. Hoje a mentora aqui é você, minha filha. A gente só obedece, você que manda. Boa, Se alguém eu precisar me sair, vai empolgo. sair, você vai seguindo aí até a hora que você quiser. Boa, se deixar aqui, fica 2, 3 horas, gente. E aí, vocês já falaram essas frases aqui? Eu mereço, o importante é ser feliz. E trabalho tanto pra quê, né, gente? Passo tanto perrengue na vida pra quê? Tem que ter uma explicação. E qual que é o problema dessas frases aqui, gente? Pensa o seguinte, a nossa mente, ela tem o anjinho e o capetinha aqui. Aí o anjinho vai falar o seguinte: Patrícia, olha pro seu guarda-roupa, olha o tanto de roupa que você tem. Aí o capetinha vai lá e vai falar assim: Patrícia, você precisa de uma roupa nova. As pessoas vão te ver, você precisa estar elegante, você precisa estar bonita. Você trabalha tanto para que você pode se mimar, você pode se dar esse luxo, entendeu? É só dessa vez. Aí você tem, né? Você pode comprar parcelado, você pode isso. Então, assim, o anjinho, geralmente a força dele ele é baixa, infelizmente. E aí a gente usa essas frases para justificar os nossos gastos, porque a nossa mente ela não quer acusar a gente que a gente está fazendo algo de errado. Então você fica o tempo inteiro se justificando que você merece. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Só que a gente usa eu mereço em tudo. E aí a gente tem que ressignificar. Quem disse para você que você não merece? Alguém lá atrás, lá na sua infância, falou que você não merece. E aí você fica lutando que você merece. É uma briga no inconsciente, né? A pessoa fala que você não merece, aí você vai lá e eu mereço. A outra, a vozinha fala que você não merece, você vai lá e eu mereço. E a gente fica jogando muito dinheiro fora, tá? Boa, isso mesmo, Bruna. Por que que eu quero e eu preciso é importante, tá? E eu vou passar isso para vocês. Porque ele sai do lado emocional e ele vai para o lado da razão, tá? Então, por que que essas frases acontecem? Por que que às vezes o descontrole financeiro entra na vida das pessoas? Ou por que que a gente ainda às vezes poderia estar com uma vida melhor do que a gente está? Primeiro, aumento do padrão de vida. A gente vai aumentando o padrão de vida, gente, que a gente não vai percebendo. Ah, comida eu gastava, sei lá, US$ 500. Aí aumentou para 600, para 700, para 800, e vocês nem percebem que em pouquinho, vocês estão aumentando. Então, pega lá, quanto vocês gastavam de comida em janeiro do ano passado? Olha para quanto vocês gastavam de comida em janeiro desse ano. Será que esse aumento ele não foi desproporcional, né? A falta de clareza do que realmente é importante para você. Meninas,
eu ouço muitos clientes me falar assim, mas Patrícia, é importante para mim ter um plano de saúde, um seguro de saúde, ou é importante para mim pagar uma escola para os meus filhos. E aí eu falo, será que é realmente importante? Porque se realmente fosse importante, você gastaria um pouquinho menos em comida para pagar um plano de saúde, ou fazer um seguro de vida, ou um plano de aposentadoria. Se isso realmente for importante, gente, a gente dá jeito. Só que muitas vezes a gente quer. A gente só fica no querer, na vontade. E a gente não faz com que isso se torne realidade. E aí a gente vai gastando pelo que dá mais prazer momentâneo. A gente antecipa sonhos. Então, às vezes, não é o momento de a gente comprar uma casa, mas a gente vai lá e compra uma casa. Ou às vezes não é o momento de ter um carro naquele porte, mas a gente vai lá e compra o carro naquele porte que a gente queria. E a gente fica antecipando sonhos, só que antecipar sonhos, gente, custa dinheiro. A gente tem dificuldade de dizer não. E aí entra no presente, entra no ajudar nos outros, emprestar nome, emprestar cartão de crédito, emprestar várias outras coisas aí que a gente faz. Mas é o fato da dificuldade de dizer não. E, para mim, o principal de tudo isso, o imediatismo. Nós vivemos numa geração que tudo é para ontem, que tudo é importante e que tudo é emergência. E a gente entra nesse ciclo que tudo é importante, tudo é urgente, tudo é emergência. A gente está errado. A gente não consegue, eu não sei aí, né, vocês, como que é a rotina no dia a dia de vocês, mas às vezes a gente não quer dormir sem ar-condicionado. A gente quer ter um ar-condicionado o tempo todo ligado. A gente não quer abrir mão de um final de semana sem sair, ou de pedir comida fora. Por quê? Porque tudo é para agora. E aí eu acredito que algumas de vocês, a Bárbara me disse que trabalham com plano de aposentadoria e seguro, enfim. E é importante a gente construir isso na cabeça das pessoas. As pessoas querem viver o hoje, elas querem um prazer momentâneo. Só que a gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver, né? Inclusive, até gravei um vídeo agora recente para a empresa aqui, que fala da mulher, né? Que geralmente, na verdade, a expectativa de vida da mulher é quase 80 anos. Então, se a gente para de trabalhar aos 50, a gente vive 30 anos, 40 quase. E aí, o que que acontece? Praticamente o tempo da ativa, que a gente trabalha para gerar dinheiro, praticamente o mesmo tempo que a gente vai viver para sobreviver. Então, olha como que está essa matemática. Então, por isso que a gente não pode viver só o hoje. E a gente precisa alongar esse nosso pensamento lá na frente, tá? Patrícia, o que que resolve tudo isso, gente? Planejamento financeiro. O que que vocês entendem como planejamento financeiro? Porque aqui cada uma eu acredito que entende diferente. O que que é um planejamento financeiro para vocês? Segurança. O que que planejamento financeiro representa para vocês? Clareza de futuro, saber o que entra e o que sai, entrada e saída dos gastos, controle, reserva de emergência, estabilidade. Boa, meninas. O que que visão, metas, objetivos, controle? Perfeito. Pense o seguinte: se você quer ir de uma cidade para outra que você não conhece, o que que a gente faz? A gente vai lá e coloca no GPS e planeja aquilo ali. E é exatamente o que é um planejamento financeiro. Planejamento financeiro é você olhar e você se imaginar lá com seus 90 anos e você falar o que que eu vou precisar quando eu tiver com 80 anos, 90 anos. O planejamento, gente, nada mais é do que
Você olhar para o que você quer, definir o que você quer, e aí você construir a rota para você chegar até ele. Só que qual que é o grande problema das pessoas? As pessoas não sabem o que elas querem financeiramente. Se eu perguntar qual que é o sonho de vocês, a maioria vai ficar no subjetivo. Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero fazer uma viagem. Ah, eu quero um carro. Mas a gente não tem claro o que que isso representa na nossa vida. Gente, guardar dinheiro, ninguém guarda dinheiro porque quer guardar dinheiro. A pessoa guarda dinheiro porque ela tem um objetivo muito claro. Então, exatamente aí, ó, a aula de sonhos, metas e objetivos vai ser importante para que vocês peguem os sonhos de vocês, coloca dentro do planejamento financeiro de vocês. E aí sim, pensa o seguinte, gente, organização financeira é gostoso? Não. Vamos lá, a Bárbara que vai na academia, puxa ferro, é gostoso? Vai? Não, não é. Às vezes a gente acha uns loucos que fala que gosta de puxar ferro, mas desculpa, né? É loucura. Naturalmente, não. Só que por que que a gente puxa o ferro? Porque a gente quer qualidade de vida, porque a gente quer ficar bonito, porque a gente quer ter saúde. E é a mesma coisa a parte da organização. A organização, gente, ela é só um meio, o meio para algo maior. Então, se eu sei o que é o algo maior, eu vou fazer um meio. Agora, se eu não achar o porquê, aí é chato, é cansativo, certo? E aqui a gente usa uma metodologia de planejamento financeiro, que eu não sei se vocês já viram isso aqui, mas a gente trabalha aqui na empresa em cima desses pilares, tá? Então, o primeiro pilar que a gente tem é a parte de organização do orçamento. É a raiz, gente, é o caule, é o que sustenta a vida de vocês. Patrícia, o que que entra dentro da organização, gente? O que entra e o que sai. É a mesma coisa se você for no médico. O médico vai perguntar para você o que que você tem, quais são os seus sintomas. E ele vai fazer um exame para saber o que você tem. Então, organização é o check-up, organização é você entender como que está a sua vida. E enquanto você negligenciar, a sua árvore vai crescer e vai morrer. Vai crescer e vai morrer. É aquilo lá, um dia tô rico, outro dia tô pobre. Um dia tô rico, outro dia tô pobre. Um mês sobra, um mês falta. Por quê? Porque você está negligenciando a parte mais fundamental, que é a organização. Depois a gente tem a parte da blindagem pessoal e patrimonial, que é o que muitos de vocês fazem, que é a proteção. Mas a gente precisa entender que não existe uma proteção, existe vários tipos de proteção. Então, a reserva de emergência é uma proteção, o plano de saúde é uma proteção, o plano de seguro de vida é outra proteção, uma holding para proteger o meu patrimônio é um tipo de proteção. Então, a proteção, ela vai dar a sustentação do galho mais baixo. Porque as frutas, às vezes, em cima, elas têm uma facilidade de cair maior do que as frutas que estão mais baixas. Depois que eu tenho a organização e depois que eu tenho a proteção, aí sim eu vou para as coisas mais prazerosas da vida, que é o planejamento da aposentadoria, que é a parte da expansão patrimonial. Ah, aqui é os quereres da vida. Eu quero uma casa, eu quero um carro. E a parte de acúmulo, que é a parte de investimento. Só que se eu não fizer a minha base, que é minha organização, os meus objetivos e minha proteção, sempre vai a árvore de vocês secar. Então, por isso que vocês precisam. Não tem como eu ter uma casa dos meus sonhos sem organização financeira. Não tem como eu montar um plano de aposentadoria sem organização financeira. Não tem como eu viajar pelo mundo que eu quero viajar sem organização financeira. Vocês precisam entender, e eu deixei essa frase aqui de propósito, né? Colhemos o que plantamos, conquistamos o que planejamos. Não tem, gente, como ter uma vida de conquista sem planejamento. É insustentável. A gente pode contar com a sorte,
mas a sorte, às vezes, não colabora com a nossa vida. Então, o que cabe a nós? Fazer o básico. E qual que é o básico, Patrícia? Planejamento financeiro. Então, inclusive, lá no final eu vou disponibilizar para vocês um diagnóstico, para vocês, né, quem quiser fazer um diagnóstico financeiro comigo, a gente tem um sistema que eu consigo mostrar para vocês qual a área de vocês que está desbalanceada, né? Se é a falta de objetivos, se é a organização, se é a expansão patrimonial, é o acúmulo, enfim, aonde que vocês precisam canalizar, vocês terem esse diagnóstico de onde que vocês podem melhorar, tá? Então, o primeiro passo é aonde está indo o seu dinheiro, gente. E hoje, o grande vilãozinho nosso é as tals das recorrências. As benditas assinaturas, né, Bárbara? A Bárbara até fez uma carinha aqui que ela lembrou, né? Gente, aqui é eu vou falar português, vai, uma rasgação de dinheiro. Que a gente dá dinheiro para os outros, gente, não é à toa que a Apple tá milionária, né? Bilionária, sei lá, tudo que eles têm de patrimônio. Não é à toa que essas empresas, gente, são as empresas que mais crescem no mundo. Por quê? Porque a gente deixa tudo no automático gastar. Aí a pessoa fala assim, Patrícia, mas eu não tenho não sobra R$ 100 para guardar todo mês. Mas você olha lá, ela tem R$ 500 de assinatura. E aí me fala, gente, qual que é a diferença de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus? Qual que é a diferença? Gente, é tudo igual. Ah, mas tem filmes diferentes. Gente, vamos lá. O que é prioridade na sua vida? Assistir filme? Ou a prioridade na sua vida é você construir o seu patrimônio? Muitas de vocês, quem sabe, querer voltar para o Brasil. Enfim, aí eu quero que vocês façam um exercício. Vocês olhem aí no cartão de crédito de vocês, todas essas assinaturas aí, quanto que vocês gastam por mês? Aí algumas pessoas falam assim, Patrícia, mas eu pago. Vamos lá. Quem paga aqui Spotify? Eu vou até parar de compartilhar, porque eu quero ver quem paga Spotify. Boa. Fernanda, por que você paga Spotify? Bom, porque eu ouço muita música. Eu tenho family com meu marido e o meu marido, eu acho que ele acorda e dorme ouvindo música e as propagandas irritam. Hum? Sim, Boa, pode soar como uma desculpa, mas é a realidade. boa. E eu adorei que você falou isso. Porque quem paga Netflix, ou desculpa, quem paga Spotify é porque não quer anúncio, certo? Gente, vamos voltar lá na nossa infância? Quando a gente assistia os desenhos lá do SBT, da Globo, que naquela época não tinha nada de Netflix, Spotify, não tinha nada disso. Vai lá, Globo, SBT, Record. Quantos minutos era de propaganda? Muitos. A gente tinha a opção de passar? Não. E a gente escutava, não escutava os anúncios, assistia os anúncios? Mas por quê? Que agora a gente quer dar o luxo de não escutar. Patrícia, então você está dizendo que eu preciso escutar anúncio, gente? Não. Mas eu estou dizendo que às vezes tudo que você paga é para não assistir anúncio e às vezes você está negligenciando com a sua vida financeira. Será que a gente não pode assistir um pouquinho de anúncio? Será que eu não posso ver um filme no YouTube em vez de assistir Disney Plus, Amazon e Netflix? É isso. É prioridades. Agora, se esse dinheiro que você paga as assinaturas não está te fazendo falta, tá tudo certo. Agora, o que você não pode falar é: eu não guardo dinheiro porque não sobra dinheiro, ou eu não tenho a minha casa própria porque não tenho condição de pagar uma parcela, ou eu não tenho o carro dos meus sonhos porque não cabe no meu orçamento. Aí, meu amigo, aí tá errado. Aí são prioridades totalmente diferentes, tá? E aí, gente, é essas desculpas que a gente dá para nós. Aí quer ver outra desculpa aqui, ó,
que aconteceu comigo exatamente hoje. Meu celular veio uma mensagenzinha assim, que é iCloud cheio. Aí tava lá fazer majoração do espaço, né? 2 terra. Gente, a gente prefere pagar R$ 50 a mais do que ir lá na galeria e excluir um monte de coisa que a gente tem que a gente não utiliza. Não é isso? Só que pega o seguinte, pega R$ 50, multiplica isso por 10 anos para você ver. É muita grana, gente. Por preguiça, não tem outra palavra, né? É a preguiça de ir lá excluir as coisas que não faz sentido. Então, a gente tem as assinaturas. Ah, eu assino a Amazon Prime. Gente, pare de dar dinheiro para essas empresas. Você está dando dinheiro para os outros e tirando de você. Isso que é pior. E se você tirasse dos outros, tá tudo bem, mas você está tirando de você e dando para os outros. Às vezes você está sacrificando, às vezes, o seu financeiro ali, porque às vezes falta. E aí a gente tem outras coisas, né? Anuidade de cartões, multa por atraso de pagamento. Às vezes a gente esquece de pagar. Gente, é responsabilidade nossa. É 15, R$ 20, ou enfim, mas isso a longo prazo tem um peso, né? Pagamento do cartão de crédito, muitas vezes não paga o cartão todo, paga só uma parte. Aí tem os viciozinhos, né? Que é o cafezinho, é o lanchinho da tarde, é aquela passadinha numa conveniência, é um delivery, é a preguiça de cozinhar. Atriz, por que você está falando tudo isso? Que tudo isso aqui é dinheiro, gente. E a gente se acostuma a pagar isso, a gente entra numa normalidade que é normal fazer tudo isso. Só que não é. Faz sentido? Vocês estão com uma cara tudo assustada. Uma coisa também, Paty, que eu faço para falar com as meninas. É, às Ah, vezes a gente tem alguns aplicativos, aí ele vai lá e fala: experimente 3 dias de graça. Aí você vai lá e experimenta 3 dias, quando você vê o trem já passou, já rodou e tá pagando lá. O que que eu faço, meninas? Quando eles dão 3 dias de graça, e eu realmente quero conhecer o aplicativo, e às vezes eu não vou ficar, ou às vezes é um aplicativo que eu vou usar só uma vez, não vou mais usar e etc. Eu faço isso, aí ele vai meio que passar o pagamento ali, mas não vai passar, né? Vai pedir os seus dados, mas não vai descontar do seu cartão e você tem 3 dias. Aí ele vai para suas assinaturas do iPhone. Você vai na mesma hora e cancela. Do mesmo jeito, você vai ter os 3 dias de graça. Então você cancela na mesma hora. Eu sempre faço isso. Eu paguei na hora, eu já vou lá e já cancelo. Então ele expira ali no tempo que ele deu de graça. Então, 3 dias, uma semana. Ou se tem validade de um mês e eu quero que dure só um mês, eu vou lá e já cancelo. Tem alguns que a gente compra, né? Um ano e a gente não sabe. Ele tá renovando. Todas as vezes. Eu vi um, gente, que eu paguei, cara, o Word, a gente nem usa o Word. Patrícia mostrou, eu paguei US$ 90, mano. Eu fiquei assim, não! Sem querer. Quando eu vi, já tinha pago. e aí eu vou dar algumas sugestões para vocês também. Essa é boa, eu faço muito. Quando eu assino alguma coisa, eu já vou lá e cancelo automaticamente. Outra coisa que vocês podem fazer também, Patrícia, tem assinatura que às vezes eu não sei. Cancela o cartão de crédito, pede uma segunda via. Quando você pede uma segunda via do cartão de crédito, ele automaticamente cancela essas assinaturas, tá? Então, se você não sabe a origem, cara, troca de cartão urgente. Por quê? Porque é dinheiro, gente. É aquele desperdício ali, é aquele vazamento que não tem fim, tá? Por que que eu falei tudo isso, gente? Que são pequenas coisas que é sua responsabilidade. Então, planejar o seu dinheiro hoje é garantir o seu futuro mais tranquilo amanhã. Então, se você negligencia esses pequenos gastos, provavelmente você vai ter que trabalhar mais tempo lá na frente. Provavelmente você vai ter que ter uma qualidade de vida um pouquinho inferior. E aí eu quero trazer para vocês a metodologia que a gente utiliza aqui, que é 50, 25, 25. E aí eu vou explicar cada uma aqui para vocês, tá? O que que a gente tem dentro daqui, tá? Então, 50%, gente, do nosso ganho, independente do que quanto que você ganha,
50% é para a moradia, alimentação e saúde. Qual que é o grande problema das pessoas? Que aqui mora o problema. A maioria tem um custo de vida alto. Só que quando você tem um custo de vida alto aqui, você sacrifica as outras áreas da sua vida. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que é equilíbrio? Então, você precisa aqueles 25 aqui. Você precisa segurar esses 50%, porque senão você vai ficar roubando dos outros. E aí, por isso que guardar dinheiro é uma coisa que poucas pessoas fazem. Porque, beleza, o meu custo de vida está alto, automaticamente eu não quero perder minha qualidade, eu quero fazer minha viagem, eu quero fazer o meu lazer, eu quero fazer o meu entretenimento, eu quero. A Bárbara joga beach tênis ainda, né? Você tá jogando? Não, parou? Agora ela tá no CrossFit. Aí, ó, ai, vocês nem me perguntaram. Atividade física. Gente, atividade física entra dentro dos 50 ou dentro dos 25? Dos 50, Bárbara? Eu falaria que é um lazer. Meninas, me defendam. Por que que tá todo mundo mandando 50 ali no chat? Porque não é lazer pra mim, amiga. I'm sorry. Boa. Vamos lá. Gente, o que que a gente precisa? O que que a gente precisa? O que que o médico recomenda para nós? Atividade física, não é? E o que que é uma atividade física? É a gente fazer um exercício, correto? Que pode ser feito em casa, que pode ser feito na rua, que pode ser de graça. Uma corrida não custa dinheiro. Então, gente, CrossFit, personal, academia, ele entra dentro desses 25%, gente. Ele é uma qualidade de vida. Ele é uma qualidade de vida. É um prazer que você está dando para você. É um bem-estar. Concordaram ou não concordaram com essa minha explicação? A Fernanda não convenci muito a Fernanda, não. Fernanda, o que a gente tem que fazer é atividade física, Fernanda. Que pode ser. É que, olha, é trick, essa daí é trick, viu, Patrícia? Olha, eu sou corredora, tá? Para correr na rua, eu preciso no mínimo de um tênis, um short e uma blusa. Não preciso mais que isso. Esquece as blogueiras de corrida. Uhum. Isso custa dinheiro e eu colocaria lá nos 50%. Mas ele não entra, sabe por quê? Porque o que que acontece? Essa melhorada é a gente que dá, porque a gente quer qualidade. É aí que tá. Vamos supor que você não tivesse dinheiro, que você não tivesse condição financeira. Você ia sobreviver do jeito que dá. Você ia fazer atividade física, às vezes ali com o pezinho de casa, com o arroz ali, ou com o pacote, você ia fazer. Tá aí porque que muitas não fazem, porque tem essa desculpa. Aí se agarra na desculpa. Pra cada Exa- problema, mulherada, 5 soluções. Vambora, fazer com o que dá. É isso. É porque aí a gente quer a versão melhorada, só que a versão melhorada custa dinheiro. É isso. Só que é uma escolha, gente. Se você conseguir equilibrar os 50, os 25 aqui, tá tudo bem. Porque os outros 25 é para você guardar para sua reserva de emergência, para sua aposentadoria. E tá tudo certo. E o último, a gente tem a parte da proteção, Ô, que entra. Patrícia, Oi, pode falar. fiquei com uma duvidazinha aqui, porque a colega colocou Uhum. assim: a minha academia é de graça, porque é do condomínio. Aí eu até brinquei, amiga, não é, porque com certeza ela paga o condomínio. Mas aí, esses 50% você falou que tem moradia. Uhum. O condomínio entra lá.
nesse caso da academia aí, fica lá nos 25, porque ela não tá pagando, mas tá pagando o condomínio. Como que Não, faz o cálculo? ele entra dentro dos 50, tá? Porque Uhum, assim, ela não paga pela academia, ela paga pelo condomínio. uhum. Mas não é de graça. É a única coisa que ela tem que ajustar na cabeça dela, que não é de graça. Ela tá pagando aquilo ali. Mas eu falo nos 25%, gente, por exemplo, CrossFit, o beach tênis, uma assessoria esportiva, às vezes, para que a galera que gosta de correr na rua. É esse extra, essa versão melhorada, entendeu? Que aí entra dentro de qualidade de vida. Por quê? Vamos lá. O CrossFit é uma escolha, gente, não é uma necessidade. Um personal é uma escolha, não é uma necessidade. A academia é uma escolha você ir para academia. A necessidade é atividade física. Entende? E é Na isso, minha gente, cabeça que faz muito sentido, gente. Aqui no meu condomínio tem a academia de graça também. Aí eu tô querendo ir domingo aonde? Num jump, que é 50 minutos daqui, que a aula é US$ 30. Já não é. Ai, mas exercício e tal. Aí é desculpa que a gente usa na nossa cabeça, né? Não, é pra minha saúde. boa, exato. E o que eu quero chegar com isso? Eu gosto dessa porque essa dá bastante ibope, tá? É da academia. É para vocês verem como a gente quer coisas boas. E tá tudo bem a gente ter coisas boas. Só que tudo isso custa dinheiro. E por isso que a gente precisa planejar para que seja um equilíbrio. Para que essa roda aqui, ela rode corretamente. Porque senão ela fica desajustada, gente. Patrícia, eu tenho um empréstimo. Aonde que entra? Dentro dos 50%. Eu tenho a minha casa, um financiamento imobiliário. Entra dentro dos 50%. Só que aí entra o seguinte: isso aqui é grande, o custo de vida é alto, aí a gente rouba, porque eu quero ter o lazer, então eu gasto os 25, aí eu roubo da minha reserva da minha aposentadoria, da minha reserva de emergência, que rouba da minha proteção. Por isso que as pessoas não têm dinheiro guardado. E, na verdade, o trem teria que começar dos 5, 20, 25, depois dos 50. Só que hoje o custo fixo nosso é prioridade nossa. Tá errado. Por isso que as pessoas não guardam dinheiro. Porque a rodinha tá ali girando de forma errada, tá? Então, qual que é o trabalho de vocês? Fazerem os custos de vocês e entenderem aonde que tá passando. É no custo fixo? Patrícia, se for o custo, né, os 50%, você tá com um padrão de vida acima do que a sua receita te permite. Desculpa, mas é a verdade. Às vezes você está com um carro superior ao que você poderia ter. E você tem que ajustar isso. Senão, você não evolui nas outras áreas. E aí, como vocês disseram, aquela frasinha, eu quero, eu posso ou eu preciso. Gente, querer, a gente quer tudo. Até as pessoas mais milionárias desse mundo, elas vivem querendo tudo. Por mais que elas tenham tudo, mas elas continuam querendo, sempre mais. Eu posso. Aí, às vezes, já não posso, né? E aí, eu preciso. Se você abrir a porta da sua geladeira, tem coisas lá que você comeu poucas vezes, ou às vezes você desperdiça comida, provavelmente você só queria aquela comida, você não precisava, né? Ou até mesmo o seu guarda-roupa, abre o seu guarda-roupa, como que é lá? Tem muita coisa, tem pouca coisa. Se tem muita, é porque você está vivendo no eu quero, não no eu preciso. E aqui você joga para o racional. Eu quero é emocional, eu posso. Começa a ir para uma razão, eu preciso é racional. Patrícia, eu compro muito na Shopee. Deixa na sacolinha, esquece da sacolinha lá. Vai passar à vontade e você não vai comprar. Nunca faz a compra automática. Nunca deixa o cartão de crédito salvo automaticamente ali, porque você deixa o seu emocional no gatilho, bateu, levou. Você tem que dificultar sua mente. Você tem que ir lá, pegar os dados do cartão de crédito para digitar. Você tem que digitar todas as coisas. E isso vai fazendo você ir para o lado racional. E aí, gente, muitas pessoas falam assim, mas Patrícia, o cartão de crédito é vilão. Gente, desculpa, mas o cartão de crédito não é vilão. O vilão é a pessoa que tem o cartão de crédito. Esse que é o problema, né? O
Cartão de crédito, ele não sai sozinho. Mas hoje ele é o grande problema das pessoas. As pessoas não sabem lidar com o cartão de crédito. E, gente, dá para viver sem cartão de crédito. Acreditem, mas dá. A gente vivia sem cartão de crédito. Então, se o cartão de crédito compromete muito da sua receita, cara, vive sem ele. Esquece dele. Por quê? Porque é uma forma que, às vezes, você não está sabendo administrar da forma correta. Ele precisa ser um aliado. Então, se você tem dívida, a dívida ela não é um problema, ela é uma consequência. O cartão de crédito alto não é o problema, é uma consequência dos seus gastos. Então, a gente precisa calibrar isso. E aí, meninas, essa frase para mim ela é muito forte. Por quê? Não é o quanto você ganha que importa, mas sim o que você faz com o que você ganha. Às vezes hoje você está ganhando ali US$ 1.000, mas daqui a um tempo você vai ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares. Se você não saber administrar 1.000, você não vai saber administrar 20, 50. Por isso que vocês veem tantas pessoas que fazem muito dinheiro e são pobres. Ou porque estão endividados. Porque eles não sabem administrar. Gente, administrar dinheiro é uma habilidade, é uma competência. Ninguém nasce, mas dá para desenvolver essa habilidade. E quanto mais vocês desenvolverem, mais vocês vão ter resultado. E aqui, meu Instagram para vocês. Já vou abrir para discutir para vocês, mas seguem lá, segue lá. Dá uma moral. Eu sei que falar de vida financeira em 1 hora e pouquinho é um desafio. E agora eu quero ver o que vocês colocaram no chat. Vamos lá. Boa. Quem não tem? Aí eu vou um puxão de orelha de vocês. Tenha. O cartão de crédito, gente, ele é uma ótima coisa para vocês usarem de milhas. Vocês usufruírem os benefícios do cartão de crédito. A gente só precisa saber usar. É esse que é o X da questão. Mas ele é um ótimo aliado. Ele faz você economizar dinheiro. Gente, dependendo da quantidade de pontos e milhas que você tem, você faz até dinheiro. Às vezes dá 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Ou dólares também. Depende do cartão. Então, assim, é importante também ter. Se você tem controle, gaste. Pega aquela alimentação que você gasta no mês, usa no cartão de crédito. Em vez de você comprar ali no meio de débito, utiliza o crédito. Bom, o que que a Heloísa colocou aqui? Na minha cabeça, o valor do cartão de crédito, eu sou um mais com o de débito, não penso que é um valor a mais gastando, e sim algo que eu tenho. Exatamente isso. O que que você pode fazer? Sei lá, eu destinei que para os meus gastos variáveis ali, que é comida, farmácia, essas coisas, combustível que a gente gasta todos os meses, seja de US$ 5.000. Exemplo. O que que você vai fazer? Você vai pegar 5.000, aplicar esse dinheiro e vai comprar no cartão de crédito. Quando você for pagar a fatura do cartão de crédito, você vai tirar ali os 5.000 que estava aplicado e vai pagar o cartão de crédito. Pronto. E você vai ter o benefício do cartão de crédito. Então, a gente também tem que usar benefícios, gente. Não é só deveres. Deveres, obrigações e benefícios. A gente também tem que ter benefícios nessa vida, né? Não é só ter obrigações. Então, a gente também tem que encontrar esse equilíbrio. E o cartão de crédito, ele é, sim, uma maneira de vocês potencializarem. Faz sentido isso? Agora eu quero ouvir vocês. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada, né? Porque ninguém fala nada. Falam comigo, gente. Acho que tá Duvido todo mundo reflexiva. que... Foi muito, muito bom, Patrícia. Mas acho que todo mundo fica meio reflexiva mesmo, pensando, né? O que que eu tô fazendo, onde que eu melhoro.
Eu falo bastante de dinheiro. Eu vou te chamar depois para a gente conversar no privado. Então, Eu trabalho também com seguro de vida, e complemento de aposentadoria, mas eu falo bastante de planejamento financeiro, no nas minhas redes, mas com o objetivo dos 5% ali. uhum, uhum. E ai, até fugiu agora o que eu ia falar. Ai, gente, perimenopausa não é fácil, não. Mas é que o que eu sempre falo para as pessoas no começo das minhas palestras também é que fala, gente, a posição que eu tô aqui de falar de dinheiro é uma posição muito difícil, que é o que você falou isso no começo também, porque é tabu. E no Brasil ainda é muito mais tabu. Aqui nos Estados Unidos, se você encontra com um americano, eles falam quanto eles ganham, o valor da casa, tudo. E lá no Brasil, imagina que eu falo quanto que eu ganho. Isso é né? A gente não tem essa cultura e a gente não fala de dinheiro, a grande maioria das famílias. Que é o que você E eu colocou. acredito que Sua posição aí, ela é muito difícil o seu trabalho no final do dia, que é isso aí, ativar vários E eu circuitos acredito, aqui dentro, ainda mais para mulher, né? Que a gente delega, sim, historicamente, a gente delega a vida financeira para os parceiros. bom, Eu tenho amiga que é o pai que cuida, assim, bizarramente, mas é o pai que cuida. E é histórico, é difícil a posição. Muito boa essa aula, viu? show. E eu acredito que a maioria de vocês não conta para a família de vocês aqui no Brasil quanto que vocês ganham aí. Mas eu não conto pra ninguém. Até porque muitas pessoas às vezes falam assim, ai, eu tenho pessoas ao meu redor que falam assim, ai, eu queria tanto ir jantar em tal restaurante, queria fazer tal viagem, mas tá tão apertado, né? Tá difícil. E mesmo que eu tenha condição, eu concordo com a pessoa. Eu falo, ai, é tão difícil, né? É verdade, ai, não tem dinheiro, né? Mas é um modo de aí, se eu falar pra ela que eu tenho condição de ir, ela não tem. Se eu falar que eu tenho condição de comprar e ela não tem, então eu acabo eu me sentindo mal por isso, e eu acabo concordando e falando que eu também não tenho condição. E aí, Heloísa, você tá jogando pro universo que você não tem condição. Pois Aí vamos lá, pra galera que gosta de questão de energia. Cara, você tá jogando pro universo que você não tem, não é uma realidade. Qual é o problema de a gente falar que a gente tem dinheiro? Qual é o problema de a gente falar que a gente tem condição de fazer as coisas? Gente, vocês não estão roubando. Não, eu espero que não, que tudo que vocês estejam aí é algo legal do trabalho de vocês. Então, a gente tem que parar com esse medo de, o que que as pessoas vão achar? Desculpa, mas foda-se o que os outros vão achar. O dinheiro é seu, o trabalho ralado é seu, as horas de dedicação. Olha o horário que vocês estão aqui buscando conhecimento. Então, esse dinheiro que vocês têm é digno de vocês. E aí, toda vez que você fala para a pessoa, realmente está difícil, realmente eu tô sem dinheiro, poxa, você está sendo ingrato com você mesmo. E outro ponto, às vezes o Senhor tá ali querendo te usar como uma fagulha de esperança na vida dessa pessoa. Nossa, o trabalho aqui tá muito difícil e tudo mais, tá assim pra todo mundo. Fulana, pra mim não tem sido assim. Eu tenho vivido algo diferente. Ou, olha, pra mim já foi assim também, mas hoje as coisas têm mudado. Pra honra e glória do Senhor. E pronto, às vezes você gera aquela fagulha de esperança na vida da outra pessoa que tá ali tão perdida, desesperançosa, e nossa, e aí o mundo dela, ela não faz dinheiro, não dá pra pagar nada, é tudo muito difícil, ela vai voltar pro Brasil. E às vezes a sua opinião, que você fala ali sobre a sua vida, é um testemunho na vida dela e que fortalece, que gera esperança. Exatamente. E às vezes, gente, quem tem a postura de vitimismo, o que ele aceita é a sua vitimização também, porque aí ele acha que ele tá no jogo. E é aí que você não pode entrar no jogo dele, que é o quê? Você dificultar a vida para ele. Ou seja, se ele falar que tá ruim, você fala não, que tá ótimo, aí você vai incomodar ele. Mas é um conforto para tirar ele da zona de conforto. É um desconforto para tirar ele do conforto. E ele entender que tem mundo melhor ali fora. Boa, alguém quer mais perguntar? Enfim, gente, agora eu quero conversar com vocês. gente, eu Oi, falo Patrícia. que cada, Ai, não, pode que falar. cada dia de mentoria que a gente tem, de reunião, se cada tapa que eu tomo ficasse roxa, gente, é surreal. Amém. Que bom. E Posso assim, falar? Ah, não, desculpa. ó, não, eu só ia falar para Heloísa, que esse é o objetivo, né? Gente, a gente não nasce pronto, né? Da mesma forma que vocês viram, a Bárbara me pagou. Da mesma forma que eu pago mentorias, que eu pago outras pessoas para me ajudar. Gente, a gente precisa
é ter isso na cabeça, que quando a gente tem ajuda de outras pessoas, a gente acelera mais rápido, a gente consegue visualizar coisas que a gente não está enxergando. E isso é investimento, isso é ganho lá na frente, né? Agora, uma coisa é pagar e não fazer. Aí não, né? Agora, se pagar e fazer bonitinho, é um ganho. Pode Fala, falar, Thaís. Thaís. Então, Patrícia, eu para mim caiu muito a ficha de verdade esse mês, né? Eu começar a mentoria com a Bárbara está sendo bem uma tomada de consciência muito grande, eu falo assim, né? E de verdade, pelo fato de eu ter nascido num lar onde nunca ninguém deu importância ao dinheiro, nunca ninguém quis sair do lugar, sabe? Adultos assim nunca quiseram correr atrás, buscar uma melhoria. Para mim aquilo ali, tipo, caiu a minha ficha quando me perguntaram assim, o que que significava o dinheiro para mim, né? E eu não tinha sentimento nenhum. Com a conta zerada, sem sentimento. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui? Pelo menos tinha que estar com medo, com desespero. Não, sabe o que é zero sentimento? Eu falei, gente. Aí onde começou a trabalhar, mas esse mês realmente é onde foi a chave de mudança. Porque é onde eu vi onde que eu tô trazendo a minha família, né? Tipo assim, o meu marido trabalhando, ralando muito e eu nem me importando com os gastos. Então, assim, de verdade, sabe aquele choque de realidade? Que para mim, Uhum, eu amo ter esse choque de realidade, é só assim que a gente cresce, né? uhum, Então, assim, no uhum. meu caso, eu gostaria de um conselho seu, porque no momento eu realmente olhei para, até tinha esquecido quando a Bárbara falou ali do Word, né? Eu tenho que olhar se eu tenho se conta desse Word aí, que eu também não uso, mas eu vou olhar, mas o restante eu realmente eu eliminei tudo. E estou agora no momento fazendo pouco dinheiro, só que eu tenho contas de cartão de crédito. Aí, nesse caso, o que que tu aconselha, assim, pra gente... Não tem como fazer os 50, né? 50, 25, 20. É totalmente o cuidar Uhum. dessas contas, assim. Como é que você poderia, tipo, dar Tá, uma dica? Obrigada, perfeito. tá? Nada. Ó, pensa o seguinte, a merda já tá feita. Concorda comigo? Tipo assim, a dívida, gente, já tá feita. Ela tá lá, ela tá instaurada. Erros do passado? Erros do passado. O que que a gente precisa garantir? Que vocês não entrem em mais dívida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que o foco agora não é quitar sua dívida. O foco agora é você equilibrar o orçamento. Patrícia, começou a sobrar dinheiro, eu vou quitar? Não. Você vai construir a sua reserva de emergência. Você vai ter pelo menos um dinheiro ali guardado. Por quê? Se você for começar a quitar o cartão de crédito e aí algum mês a sua receita dá uma desajustada, você vai ter que voltar para a dívida de novo. Aí imagina, é como se você estivesse saindo do buraco, você estivesse saindo lá, colocando a cabeça para fora do buraco, aí vem alguém e bate na sua cabeça assim, ó, e joga você lá embaixo do buraco de novo. Então, assim, equilibra. Primeiro, se estrutura. Beleza, estou estruturado. Aí agora eu vou ali quitar as dívidas que eu tenho. Porque o que acontece muito com as pessoas é ficar nesse desespero pela dívida, vai lá tentar quitar dívida, e aí, gente, acredito que a maioria de vocês não tem receita fixa aí, que trabalha com vendas e tudo mais. Gente, a gente não tem uma garantia. Então, a gente precisa se estruturar para que a gente não volta para aquele caminho lá atrás. Senão, vocês vão ficar nessa gangorra, no efeito sanfona. Sai das dívidas, entra nas dívidas. Sai das dívidas, entra nas dívidas. Um mês sobra dinheiro, outro mês falta. Então, a gente tem que buscar equilíbrio. Tem que equilibrar essa matemática. Faz sentido? Faz sim. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Perfeito. Agora, se você escutar a Thaís e muita gente na internet, vai falar para você quitar as dívidas. A maioria vai falar. E aí, novamente, o senso comum. Eu não acho que a dívida seja prioridade agora para você. Eu primeiro preciso te estruturar. Construir a parede da sua casa para depois pensar em outra coisa. Eu tenho um problema parecido com o da Thaís, mas assim, Uhum, os meus cartões de crédito eles estão lá, eles estão ali estourados, eles estão lá quietinho, porque eu tô tentando elevar primeiro, criar esse seguro, esse porto seguro. Só que aí eu não sei o limite do meu porto seguro, porque enquanto a dívida do cartão de crédito ele tá lá, ele tá lá. E aí, qual é o uhum. momento exato que você fala, eu tô pronta para começar a quitar essa dívida? Tá.
Como que é a sua receita, Heloísa? Ela Não é é fixa. fixa? Não. Não, ela tem oscilação, né? Hum. O que você precisa pensar? No mínimo, no mínimo, no mínimo, uns de 4 a 6 meses a sua receita. Porque Ok. assim, gente, infelizmente, os seus cartões é do Brasil ou é daí? Não, Só para tudo mim daqui. entender. Tá. Eu não conheço muito a realidade dos juros aí, tá? Então, vocês podem me corrigir. Mas juros se negocia. Ah, quando vai pagar à vista, tem desconto. Infelizmente, a regra do jogo é que quem pagar, não posso falar, quem paga atrasado muitas vezes paga até menos do que quem pagou certo. É a vida dos juros. Então, assim, eu sei que ali do outro lado está gritando juros, e às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou guardando dinheiro aqui, mas eu estou pagando juros. Mas é necessário. Porque senão, se você for lá e quitar, você volta e aí às vezes você vai estar naquele caminho de novo e vai te desmotivar. Então, o que eu poderia te falar? Com 3 meses cheião, depois sobra, sei lá, $2.000 por mês. Você vai pegar 1.000 e abater na fatura do cartão e 1.000 você vai continuar com a reserva de emergência. Entendeu? Aí você vai equilibrando, vai fazendo as duas coisas. Mas pelo menos ali uns 3 meses você precisa, porque senão você volta para a dívida. Porque um mês de venda ruim vai te derrubar. E é algo que acontece muito. Faz sentido? Boa. Mais alguém, meninas? Tudo dominado? Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pedir para a Bárbara compartilhar meu contato ali no WhatsApp, no grupo de vocês. Quem quiser o diagnóstico financeiro, ele é gratuito para vocês, tá? Então, é um combinado que eu tenho com a Bárbara, de ajudar vocês aí. Então, assim, a gente faz um diagnóstico, leva em torno de 1 hora, mais ou menos. E é como se fosse uma roda da vida. Só que uma roda da vida financeira, para a gente entender ali de fato aonde que você precisa de atenção. E aí, você montar um plano de ação em cima disso. E aí, sempre aquele olhar, né? Você pode fazer sozinho, você pode ter ajuda de alguém, ou você pode se reinventar ali. Só que qual que é o importante, meninas? Vocês precisam olhar para o financeiro. Porque senão vocês vão aumentar a renda de vocês aí, e eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro aí, e vocês precisam disso. Porque se vocês não se estruturarem, às vezes, com um pouco, ou com uma receita menor agora, quando vocês ganharem, gente, vocês não vão conseguir sustentar isso. Então, o dinheiro, ele é controle. Se você, porque quantos ganhadores da Mega Sena, pessoas que ganham dinheiro a rolé, ganha e vai tudo embora? Porque, de fato, não funciona, não é a receita que determina o sucesso das pessoas. E vocês têm mais um desafio: separar ali o que é despesa da pessoa jurídica, do que é despesa da pessoa física. Ah, Patrícia, mas eu trabalho de casa. Beleza, mas você tem gastos que é só da sua empresa. Por exemplo, eu uso social todos os dias. Então, queira não queira sim, é uma roupa que eu naturalmente não gastaria. Então, ele é uma despesa da minha empresa. Porque eu, Patrícia, vendo o quê? Eu vendo conhecimento, eu vendo minha imagem, vendo minha autoridade, e isso tem um custo operacional por trás disso. Tá? Então, vocês precisam fazer isso. E às vezes, gente, não é o complexo, né? Eu vou até mandar para a Bárbara depois uma planilha de Excel que a gente utiliza aqui. Cara, faz o básico: feijão com arroz. Saiba primeiro aonde que o seu dinheiro está indo, quanto você gasta de combustível, quanto você gasta de alimentação, quanto você gasta de farmácia, quanto você gasta de compra. Essas pequenas coisas. As grandes coisas, que é o custo fixo seu, ele não vai mudar. Como o nome diz, é custo fixo. Fixo não muda. Aonde que você tem controle? Aonde que você pode cortar? Aonde que você pode se reinventar? É no variável. Então, é mais fácil você controlar, na verdade, mais fácil não, é mais inteligente você controlar o variável do que você controlar o fixo. O fixo não vai mudar. Raridade se você cortar alguma coisa. Alguém mais? Tudo entendido? Ó, eu vou deixar meu telefone aqui também. Vou colocar aqui.
caso vocês queiram me chamar. Bárbara, você tá por aí? Tô, mas tô nas outras funções já. Mas estou por aqui. Múltiplas funções. Agora a função mãe de pet. Boa. Meninas, é isso. Espero ter Foi? contribuído aí com Paty, vocês. você é maravilhosa, foi incrível. Mulheres, eu não sei vocês, mas até pra mim, assim, mesmo já ouvindo e caminhando muito de perto, foi realmente muito, muito bom. Paty, obrigada. Sempre aprendo demais com você, maravilhosa demais. Meninas, vou mandar o contato da Paty lá no grupo. Então, vou mandar o Instagram também, vou mandar o número privado. Vocês precisando, querendo conversar com a Paty, falem com ela. Obrigada de verdade por toda a sua entrega, por não medir a entrega, por só transbordar e transbordar. Obrigada, que o Senhor abençoe e te prospere cada vez mais, que você cumpra e Amém. realiza cada um dos seus objetivos, dos seus sonhos, e que a conta reserva esteja bem cheia, que a Amém, poupança esteja recebo. bem cheia, que os investimentos estejam bem cheios. Amém? Amém, recebo, gente. A primeira coisa, a gente tem que receber o dinheiro. A gente tem dificuldade de receber dinheiro, gente. Receba, receba. Porque é Amém. algo que a gente luta, que a gente se esforça, que a gente reinventa. E isso tem um mérito, né? É algo conquistado. Ninguém tá dando nada para Amém. Amém, amém, meninas. amém. Deixa eu ver. Obrigada. Calma aí, Paty, segura aí. Deixa eu ver quem que tá aqui. Fernanda, você tá aí? Deixa eu ver, Fernanda Miranda, você tá aí ou não? Acho que não. Quem que tá no iPhone? A Monique tá em um, mas Monique é sua primeira, não vou te colocar na prova de fogo, não. Cadê? Quem mais? Ver não tá aí. Jenny, você tá aí? Deixa eu ver, peraí, segura aí, pai. Tô aqui. Deixa eu te falar quem Amém. tá, ó. Diene, Edmar, Então, Heloísa, não, eu tô. Fernanda. Ah, então vai. Não, é só porque é da prova de fogo agora. Tá Di, Diene, você Edmara, pode orar pelas Heloísa. meninas? Posso? Ó, você vai orar específico pela área financeira, pelo destravar, pela prosperidade, pela abundância, para fluxo de caixa, para organização, para o espírito de abundância. Vai nessa área aí, vai fundo. Fechou? Amém, amém. Obrigada, Diene. Por nada. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso esse tempo com vocês. Aprendi muito, destravou muita coisa aqui na minha mente. Vocês são maravilhosas. Amém? Vocês estão me Amém. ouvindo? Então, né? Parece que travou quem não foi, voltou. Então, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, o Criador de todas as riquezas, o Criador do céu e da terra, nós cremos, Senhor, que o Senhor esteve conosco, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o dono de tudo. Pai, nós consagramos agora a nossa mente a Ti, Jesus. Nós consagramos, Senhor, as nossas contas, nós consagramos o nosso dinheiro, nós consagramos as nossas finanças a Ti, Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor é quem vai nos dar sabedoria. O Senhor é quem vai colocar as pessoas certas, Pai, no nosso caminho, para que a gente possa estar alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos, Pai, que o nosso Deus, o nosso Criador, segundo as suas riquezas, irá suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, como diz a sua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é o dono de tudo. Nós cremos que o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira. Nós, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor abra a nossa mente, abra a nossa visão, que o Senhor tire as escamas, Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós nessa terra. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem para nós uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, uma vida de paz financeira, Pai. Paz nas finanças, paz nos negócios. E nós cremos, Senhor, que Jesus, que essa paz, ela vem de Ti. É uma paz que excede todo o entendimento. Nós declaramos, Senhor, sobre a nossa mente aberta, Senhor, para aprender tudo aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para entrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nas nossas finanças, Espírito Santo, e tirar tudo aquilo que não vem de Ti. Espírito Santo de Deus, pode entrar, Espírito Santo, e tirar
tudo aquilo que não vem de ti nas nossas finanças. Pai, consagra o nosso dinheiro a ti. Nos dê sabedoria, Pai, para investir do jeito certo, do jeito, Senhor Jesus, que honre o teu nome nessa terra, Pai. Que as nossas finanças honrem o teu nome, que as pessoas possam ver Jesus através das nossas finanças, que as pessoas possam ver que tem a mão de Deus sobre a nossa vida, que tem a mão de Deus sobre as nossas finanças. Dá-nos sabedoria, Espírito Santo de Deus. Nos ensina a buscar sabedoria com as pessoas certas. Nos ensina, Espírito Santo. Queima no nosso coração o desejo de prosperar, o desejo de buscar sermos pessoas melhores. Que o nosso dinheiro seja fonte de bênção, Pai, para outras pessoas. Que o nosso dinheiro seja fonte de abundância para a nossa família. Que o nosso dinheiro traga paz, traga aconchego, traga uma vida tranquila para a nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas finanças a Ti. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por o Senhor ter colocado a Patrícia, a Bárbara no nosso caminho, Senhor Jesus, para estar nos alinhando com a Tua vontade, para estar nos ensinando, Pai, aquilo que nós não sabemos. Nos dê humildade, Senhor Jesus, para que nós possamos entender aquilo que nós não sabemos e possamos aprender, Pai, com quem já sabe. Dê para cada uma dessas mulheres, para cada uma de nós, um coração ensinável, um coração humilde, Pai, para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a casa de cada uma de nós. Que a casa de cada uma dessas mulheres seja alvo da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor. Que os celeiros de cada uma dessas mulheres transbordem a ponto de abençoar quem precisa, a ponto de abençoar as pessoas que chegam no nosso caminho, Pai. Que cada pessoa que o Senhor colocar no nosso caminho, no nosso trabalho, a gente possa ser fonte de bênção. Que da nossa boca saia palavras de bênçãos, palavras que vão abençoar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para falar através da nossa boca. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para liberar palavras de bênção sobre a vida das pessoas que sentam na nossa mesa, que o Senhor coloca no nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos o lar de cada uma dessas mulheres próspero. Nós declaramos, Senhor Jesus, que assim que nós terminarmos essa mentoria, a gente vai olhar para trás e falar, uau, como as nossas finanças mudaram, como nós somos mulheres mais sábias, mulheres que sabem administrar com inteligência, com sabedoria, com diligência, o dinheiro que o Senhor coloca nas nossas mãos, Pai, porque tudo que nós temos vem de Ti, Jesus. Eu creio, Pai, que nós, cada uma de nós, somos canal de bênção do céu nessa terra. Cada uma de nós, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós vamos prosperar, nós vamos ser abençoados, nossos maridos serão homens abençoados, as nossas finanças serão abençoadas. Guarda, Deus, a casa de cada uma de nós. Acampa os teus anjos ao redor da casa de cada uma de nós. Não deixe que nada falte, mas que nós sejamos canal de bênção e de prosperidade nessa terra, Pai. Que a nossa vida deixe um legado de prosperidade nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, nós ligamos essa oração no céu agora. Em nome de Jesus, nós dizemos amém, amém e amém. Amém. Amém! Pessoal, o amém, ele é concordância. Então, quando estiver orando, quando você estiver em concordância realmente com algo, fala o amém, que o amém é concordância. E aí você tá orando junto. Di, obrigada, 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 meu Deus. Glória a Deus. E meninas, vocês vão praticando em casa, viu? Pra vocês começarem a orar por nós também, orarmos umas pelas outras. Amém? Paty, obrigada, meninas. Vão com Deus, que o Senhor abençoe demais, Beijo, boa demais, noite. demais. Nos vemos. Beijos. Patrícia, você vai ter que encerrar aí, que eu não tô como host, tá? Aí vai stop minha gravação. Beijo, mulherada. Beijo. Tchau, tchau.